Olá, eu sou Walter Somengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não se inscreveu nos nossos canais, curta e compartilhe. Roda a vinheta. Olá, eu sou Walter Somengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco, de 37 anos, estou com uma camiseta azul, tenho barbas, cabelos escuros, olhos claros, né? Estou sentado aqui numa cadeira game e tenho um microfone na minha frente. Hoje, o nosso convidado é Marcelo Costa, 46 anos, é um educador, militante social e político de Mogi Guaçu. Sua trajetória inclui atuação como professor, bancário, técnico de segurança do trabalho e líder comunitário. Ele é formado em pedagogia, licenciado em história e geografia. Defende a valorização dos funcionários públicos e a melhoria na saúde e a reestruturação dos distritos industriais no fomento do esporte amador. É filiado ao Partido dos Trabalhadores. Marcelo busca representar os professores, funcionalismo público e também, né, na sua cidade, na Câmara Municipal. Marcelo, seja bem-vindo aqui no Foco, a verdade nua e crua. Esse é um espaço para a gente poder bater na mesa, colocar a verdade sobre a mesa. Então, seja bem-vindo aqui no Foco. Valeu, Walterson, muito obrigado. Bom, os amigos que estão nos acompanhando. Bom, como o Walterson fez a minha primeira introdução aí com o meu histórico, sou Marcelo Costa, professor. Professor há bastante tempo, mas nos últimos 3 anos em Jaguariúna, começando pela linha mais pessoal, né? Eu gosto sempre de fazer esse histórico dessa forma. Eu sou o filho do seu Joaquim e da dona Luzia, Show. duas pessoas que valorizavam muito a educação, justamente por não ter sido alfabetizados, né? Então, dois lavradores que vieram lá de Minas Gerais, se encontraram ali no interior de São Paulo, formaram uma família feliz, tem mais dois irmãos, o seu Carlos e o seu Donizete, são mais velhos do que eu, sou mais novo. Meus pais já não estão mais comigo hoje, mas eles foram os grandes incentivadores para que eu buscasse me formar. E eles tinham aquela de, né, pelo menos o colegial tem que fazer, né, que é o que hoje a gente chama de ensino médio. Nesse meio período, nesse meio tempo, fui crescendo, fui entendendo que a educação é a solução para quem vem de uma classe mais baixa, né, das pessoas mais pobres. Não é a solução, mas é um instrumento para que a gente melhore de vida. Por isso que eu valorizo tanto os investimentos em educação, que eu acho ela é a nossa chave para um futuro melhor. Incentivo que a minha filha siga esse caminho também. Legal. Então, nesse meio tempo, conheci minha esposa, a De Ângela. Então, digo, sou filho do seu Joaquim e da dona Luzia, esposo da De Ângela, pai da Angélica, que hoje é uma adolescente de 19 anos, cursando psicologia, está no primeiro ano, está adorando. Também um pouco pelo incentivo meu, né? Além de pedagogo, eu sou psicopedagogo também. Nessa batalha diária aí que a gente teve nesse histórico, passei pelas comunidades eclesiais de base, lá os movimentos dos anos 80, né? Eu ainda era criança nos anos E 80. isso é bom, né? Que forma muito, né? Gente, Isso é uma experiência a fundamental. questão das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica foi o grande formador dos movimentos sociais, principalmente no interior do estado de São Paulo, Minas Gerais, porque ela vem da luta contra a ditadura militar lá atrás, né? Uhum. São os religiosos mais progressistas que viam ali no cuidado com as pessoas, né? No cuidado com os mais pobres, uma solução para uma igreja que caminhasse com o povo, como era o ensinamento de Jesus Cristo. Então, Uhum. eu vivenciei isso desde muito, muito jovem, né? E aí, por esse encantamento com as comunidades eclesiais de base, eu comecei na catequese paroquial, lá na minha paróquia, lá na antiga comunidade São Pedro Pescador, que depois virou a paróquia São Pedro Pescador.
Isso ainda com 16 anos. Eu comecei lá, ainda jovem, tudo, e me encantei com aquilo, porque, primeiro, você lidar, trabalhar com a formação espiritual das crianças, né? Uhum. Você entender ali uma formação, além de religiosa, uma formação social também. E foi dali que despertou a minha vontade de ser educador. Bacana. Difícil ainda, porque eu ainda, como eu disse, minha família é muito pobre e eu não. Num primeiro momento eu não consegui fazer faculdade logo que eu terminei o colegial, por isso que eu fui fazer segurança do trabalho também, né? E aí eu me encantei na segurança do trabalho com a formação do profissional, né? Que aí na segurança do trabalho a gente trabalha muito com educação também. É um link interessante, né? Não esperava isso quando eu fui fazer e depois, já trabalhando como técnico de segurança, a minha especialização foi com treinamentos, né? E aí eu falei, não, agora, quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer pedagogia para continuar nisso. Aí já mais velho, já casado, cabelo já começando a ficar branco. Faz parte, faz Mas parte. é aquilo, são as questões das oportunidades, né? Eu comecei, eu comecei na Unicamp em 2005, já com 27 anos, né? Uhum. E eu ia na van, foi um período, em 2004, 2005, foi um período onde o ProUni começou a Ficar mais forte, né? 2005 foi o primeiro ano que o ProUni já usou as notas para ter as bolsas, né? Apesar que eu me formei na Unicamp, era uma faculdade estadual, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Ali aumentou o pessoal mais, né, ali acima dos 25 anos, começar a ir para a faculdade, né? Então, Uhum. peguei esse incentivo também do governo Lula, do primeiro mandato do governo Lula. Eu sempre falo isso, eu sempre comento isso. Eu nunca, eu nunca precisei de um programa social diretamente do Lula, Bolsa Família, nem nada disso, apesar da família ser pobre, mas nesses períodos, quando o governo Lula Já já tava. estava, minha família estava estabilizada, a gente tinha. Mas eu vivenciei quase todos eles, cara. Porque o ProUni foi um que. É um que para mim é muito próximo, primeiro por ser na área de educação, mas porque vários colegas meus ali da adolescência e da infância aproveitaram. Foram ali para fazer uma PUC, que é ali perto, em Campinas, Uhum. né? PUC, Maria Imaculada, minha esposa, formada em Maria Imaculada, que é uma faculdade ali da região, que todas elas eram, na época, eram signatários do ProUni. Então, vários colegas meus fizeram isso daí. E aí, continuando, né, a minha história, eu vou para a Unicamp em 2005, Tec Segurança em Mogi Guaçu, né, no SAMAI. Vou para a Unicamp em 2005. Minha filha nasce nesse ano. E no ano seguinte eu passo no concurso da nossa Caixa. Aí eu vou ser bancário, né? Show. Fiquei lá E lá mesmo terminei a faculdade em concomitante com trabalhando no banco. E lá também já fui trabalhando o banco, às vezes a gente não, o pessoal que é de fora não entende muito bem, acho que é só o caixa e o entendimento, tem Nada, tá? várias áreas, né? Então, quando a nossa caixa foi vendida para o Banco do Brasil, a gente foi para lá, eu me encantei com a ideia da universidade corporativa. Óbvio, Uhum. nunca consegui ir diretamente para ela, mas aproveitava dos cursos e aí já nessa pegada de educador, até alguns projetos nessa linha eu acabei fazendo dentro do banco também. E Uhum. por lá fiquei 15 anos. Criei minha filha nesse período. Vou fazer só uma passagem aqui, né? Vamos Só lá. 15 anos, né? Só 15. Cara, Walter, foi bem essa, cara. Eu passo em 2005 no banco, 2005 precisou concurso, comecei a trabalhar em 2006. Fazendo a faculdade, pensei exatamente isso. Falei, não, termina a faculdade. Bom. Aí eu saio do banco, vou dar aula. E aí vai ficando naquela, você vai criando vínculo, vai gostando da área, porque, como eu disse, é um serviço estressante, bancário é estressante. Estamos aqui próximo dos amigos bancários aqui, né, sindicatos Uhum. bancários. É um serviço estressante, mas você vai criando gosto com atendimento ao público, você vai usando o que você aprendeu na faculdade, né, Para atender o para atender o público. público e tudo mais, né, e também o contato com os colegas e tudo. Você vai criando uma rede de afinidade que é difícil sair. Bom, isso é qualquer lugar, óbvio, né, mas aí você vai demorando para ter as oportunidades de sair. E eu acabei saindo na pandemia, né? Uhum. Na pandemia,
Em 2020 a gente pegou o auge da pandemia, né? 20 começou, 21. No final, no meio de 2021, o Banco do Brasil faz um PDV, e aí ali no meio do governo Bolsonaro. Aí eu já achava que o banco já estava indo para uma outra linha, e eu já com o sonho de só ser professor, porque eu tocava alguns outros projetos de educação profissional junto com o banco, a Uhum. gente ficava nos períodos que eu não tava, não eram conflitantes com a agenda bancária, né? E aí eu falei, não, agora eu vou focar só nisso e vou sair, faço um pé de meia com PDV e fico nessa de esperar um concurso ou ir para uma escola particular, mas já com o horizonte de saber que eu ia sair no período de pandemia. Ainda Uhum. não, eu saí em abril sem vacinação ainda, e tudo mais. Aí calha de eu sair em abril de 2021, maio de 2020 abriu o concurso na cidade onde eu trabalho hoje, que é Jaguariúna. Concurso não, era um processo seletivo ainda. Passei no processo seletivo, fui o segundo colocado no processo seletivo. Comecei a dar aula lá no meio da pandemia, cara. Voltando, os alunos voltando, os professores sem saber muito o que fazer, Tava aula acontecendo. híbrida e tudo mais. Aí eu falei, não, agora é colocar em prática tudo que eu aprendi e tudo que eu valorizo, que é a questão da educação. É um momento difícil, os bons guerreiros nascem na dificuldade. Exatamente. Se não for dessa forma. E aí a questão de sorte é questão de perfil também, né? De cair numa escola onde os professores me acolheram muito bem, né? Professores já de mais experiência, e foi onde também a transição não foi tão. Poderia ser mais hostil e não foi, né? Foi uma transição bem Mais agradável, tranquila. muito mais agradável, muito mais tranquilo. E aí tô aí no ano seguinte, já normalizando, teve um concurso mesmo, eu passei no concurso também, Bacana. e agora acabei trilhando o caminho lá em Jaguariúna, mas não esquecendo, nunca esquecendo a minha cidade. Minha esposa é professora em Mogi Guaçu, vou e volto todo dia. E, e ainda tocando alguns projetos em Mogi Guaçu, ainda com a questão da educação profissional, que é uma Então área que eu gosto eu vou te também. chamar de professor. Pode Professor ser. Marcelo Costa, Agora, agora, né? agora decididamente professor. Professor, né? Exatamente. Professor, deixa eu te perguntar, qual que foi a motivação, né? Você está como candidato a vereador nessas Aham. eleições, né? Qual que foi a motivação que te levou a aceitar esse desafio, né? De se colocar à disposição como Uhum. vereador lá em Mogi Guaçu? Show. Eu vou fazer um breve histórico aí também dessa participação política. Muito boa pergunta. Valeu pela oportunidade de Uhum, colocar isso. Em 2018, em 2018 a gente, lá na minha cidade, a gente começa a entender que a gente precisava reestruturar a questão das lideranças partidárias, não só no PT, mas no campo de esquerda como um todo. uhum. E a gente começou uma conversa ali com pessoas próximas ao mandato do deputado Arlindo na época, e a gente viabilizou uma candidatura a deputado estadual em Mogi Guaçu. Não necessariamente seria eu, mas a gente imaginava que ali no grupo de esquerda a gente deveria ter alguma liderança. Tudo bem, seria interessante ter começado a fazer o caminho antes, né? E aí Uhum. brotado a liderança quase que naturalmente, mas era um momento que a gente estava passando, tinha passado o impeachment da Dilma, PT e as esquerdas meio que cambaleantes, vendo nascer uma onda bolsonarista no interior do estado e achando. Que ainda Não, reside, tá? reside, Tá aí ela ainda. é. Não, E a gente precisa fazer esse combate diariamente diária. contra, né, esse bolsonarismo, esse conservadorismo que foi instalado. Sim, exato. Não, perfeito. E é isso. Não houve eles não estão regrediram, óbvio, não tem mais a força que tinham lá em 2020, óbvio, Mas 2020, continuam ali 2022, escondidinho. mas continuam escondidinhos e no interior do estado essa força ainda é preponderante em alguns lugares. Por quê? Porque tem aquele falso, eu chamo de falso conservadorismo, cara, e falso Sim, porque é mais um reacionarismo de é, instrumentalizado do que um conservadorismo. Com o conservador tradicional você consegue debater. sim.
Agora, com essa onda reacionária, é muito mais Eu difícil. uso o exemplo do Alckmin. Quando a gente era Sim, oposição ao Alckmin aqui no estado de São bem Paulo, lembrando. né? A gente chamava de picolé de chuchu, de não sei o quê, papapá, Uhum, brigava com o Serra, enfim, sim, né? Mas tinha o respeito, tinha, sim. né, a questão da. Hoje, com essa ala, você não Não consegue consegue. dialogar. Ainda que o Serra era um pouco mais belicoso do que o Alckmin, né? É. Mas o Alckmin, como você disse, o Goldman, mesmo o Cláudio Lembo, que era do PFL, antigo, era muito mais fácil de você conversar do que com esse povo de agora. Cláudio Uhum. Lembo, hein? Que é- Bom, e aí em 2018 a gente faz o diretório do PT de Mogi Guaçu entende que uma candidatura ali na Baixa Mogiana era interessante. Se apresentam ali alguns nomes e junto com o mandato junto com o deputado Arlindo, que foi candidato a deputado, quer dizer, que é deputado federal e foi candidato a deputado federal de novo naquela época, nós achamos melhor que fosse meu nome indicado e eu fui candidato a deputado estadual na chapa, quer dizer, numa das dobradinhas da chapa do Arlindo. E desde lá atrás eu falo para ele, e o Arlindo de vez em quando, quando me encontra, repete isso que ele lembra, que eu falo que não era mais possível eu ir para casa sabendo que eu poderia fazer alguma coisa e não fazer. Uhum. O que quer fazer alguma coisa, né? É lutar para que os mais pobres, e aí o Lula, eu não sei se foi eu como eu falei primeiro, se foi o Lula que falou primeiro, mas está nos meus vídeos lá eu sempre falava isso, que o pobre tem que caber no orçamento. Exatamente. E isso eu acho que é a luta do político progressista. Não só do político ou da pessoa progressista e da pessoa que se engaja na luta progressista. É fazer com que os mais simples olhem para as políticas públicas geridas pelo Estado, pela União, pelos municípios e se vejam contemplados de uma maneira saudável para as cidades e principalmente que eles que sejam tocados mesmo pelas obras, Uhum. pelos indicativos. Então, a motivação minha é essa, é saber que eu vim dessa classe mais pobre, ainda sou obviamente pobre, mas eu vim de uma classe onde eu poderia, ah, dependendo dos incentivos dos meus pais e das conjunturas, eu poderia ter parado em outro lugar, poderia Sim. não ter ido para a faculdade, poderia não ter feito, poderia não ter criado essa família linda que eu criei hoje, não ter cuidado do meu pai até o último dia dele. Poderia ter ido para um outro caminho, porque as condições, às vezes a diferença não gosto nem de usar essa palavra, mas vamos usar, a diferença entre o dar certo e não dar certo é Pequeno. muito pequeno, né? Às vezes essas pessoas que estão jogadas na marginalidade ou nas condições menos favorecidas, eles não tiveram a condição não tiveram outra luz no caminho, né? E aí o Estado tem que entrar, tem que agir, né? O poder Legal. público tem que agir. E por isso que me vejo na obrigação de representá-los. Que eu sei que eu saí dali e eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Bacana. Que eu acho que é isso que é o mais importante. Professor, a gente já falou de educação, né, Uhum, bastante, e eu queria saber como é que está a questão da saúde em Mogi Guaçu. muito boa. Mogi Guaçu é uma cidade que ela tem algumas questões diferentes ali da região. Mogi Guaçu é uma cidade que gasta, quando eu digo gasta, quando eu falo gasta é diferente de quando eu falo investe. Ele gasta muito mal em saúde. É uma cidade que tem um investimento, tem um gasto em saúde muito alto e um retorno muito baixo. Oh, mas como isso, Marcelo? É assim. As- é, as pré- a- a- o que manda a legislação nacional é 16% de gasto do orçamento público em saúde. O Uhum. Iguaçu faz isso, gasta isso. Só que além disso, tem uma autarquia municipal que chama Hospital Municipal Tabajara Ramos, que gasta mais 14%. Ah, isso é um problema? Em si, não. Nossa, seria uma coisa extremamente importante
gastar 30% em saúde e manter no hospital municipal. Só que qual que é o problema grave ali? Mogi Guaçu atende regionalmente e o orçamento desse hospital é 100% vinculado a Mogi Guaçu. Então, quer dizer, onera um gasto público na cidade e atende regionalmente. Então, esse hospital não foi pensado de uma maneira correta, de ser um consórcio intermunicipal gerido dessa maneira. E a solução seria fechar, muito pelo contrário. A solução seria ampliar os investimentos dele, sendo que mais cidades, como mais cidades usam ele, mais cidades investirem nessa conservação e na melhoria desse atendimento. Por que eu estou falando tudo isso? Mogi Guaçu é uma cidade de 150 mil habitantes. A cidade grande, de grande porte. Isso. Aí tem mais duas cidades do porte parecido. Itapira, que tem 60 mil, Mojimirim, 80 mil. São João da Boa Vista tem um hospital dela, mas coisas de complexidade vêm para Mogi Guaçu. Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, Conchal. Então, se você somar as cidades em torno que esse núcleo hospitalar atende, dá próximo de 350 mil habitantes. É quase uma zona norte de São Paulo, parecido aqui. Sim. Vou pegar alguns bairros populosos aqui. Tem essa quantidade. Vai dar uma quantidade dessa. E você tem um hospital que é de médio porte, atendendo todas as cidades, com o ônus de uma única cidade. Né? Bom, isso é um ponto. Outro ponto. Mogi Guaçu passou por um processo terrível ali de uma tentativa de terceirização de orçamento público, né, na saúde, com o Instituto, não vou citar o nome aqui, porque pode dar um problema, mas tem um instituto lá. Teve um problema com esse instituto, houve a licitação e não houve a contrapartida. Houve um rompimento da prefeitura com esse instituto. A prefeitura voltou a ter os gastos, os custos, e foi pago o contrato para essa empresa. Então, está até sob júdice e tudo mais. Então, isso é um problema de má gerência de um orçamento que já é apertado. Né? E para você ter uma ideia, entrar até em outro assunto, Mogi Guaçu tem 150 mil habitantes e o orçamento municipal é parecido com o de Mojimirim, que tem 80 mil. Porque é uma cidade que parou no tempo em vários Não conseguiu desenvolver, não conseguiu. Né? Inclusive, tem um tema aqui que é a questão do emprego. Né? E aí eu já queria perguntar para você, né? A gente já entrou nessa deixa aí, né? Como é que é a questão do emprego, né? Lá em Mogi Guaçu? Mogi Guaçu é uma cidade dormitório. O que acontece? Tem um núcleo de serviços relativamente forte. Tem 3 grandes indústrias que vieram não de agora, mas já são ali do final dos anos 70. Ingridium, que é a antiga Corn Produce, a antiga Unilever, que é famosíssima. A Silvano, que é a que faz o Chamex, para o papel e celulose, que também chegou a ser a primeira empresa de papel e celulose do Brasil, hoje está entre as 5 maiores. E a MAHLE Metal Leve, que é uma multinacional gigantesca de autopeças, que é um núcleo ali na região de Mogi Guaçu, Mojimirim, é um núcleo nessa área de autopeças. Só que o que acontece? As cidades em volta começaram a ter maiores incentivos à atração dessas indústrias de autopeças e acabou indo para Mojimirim, para Itapira, para Espírito Santo do Pinhal. E o que acontece no Jaguariúna, que é a cidade onde eu trabalho, e esse núcleo que era em Mogi Guaçu acabou se espalhando para vários outros, Limeira, que é uma cidade grande que é próximo ali. Então acabou espalhando e Mogi Guaçu acabou virando cidade dormitório. Tem uma unidade do Senai que também é antiga, várias faculdades ali no entorno de Mogi Guaçu, uma própria faculdade municipal que seria um núcleo importante de formação profissional. E a gente acaba perdendo esses profissionais para as cidades de fora. Eles vão trabalhar em Jaguariúna, em Mojimirim, em Conchal. Sendo que Mogi Guaçu é uma cidade gigantesca, com 150 mil habitantes, como eu falei.
Tem alguns distritos industriais que estão muito mal geridos e falta de, não gosto de falar falta de vontade política, dá a impressão que política é só vontade, né? Não é isso. Mas falta de habilidades políticas, vamos dizer assim, que acho que é o mais correto. De fazer com que a cidade, que é uma pérola ali naquela região, tenha uma boa localização, tem uma questão de logística sensacional. Tem essas três grandes indústrias que eu falei que poderiam ser suporte para a formação de outro polo industrial. E ela perdeu 20 anos Uhum. de não incentivo. Óbvio, vieram pequenas indústrias ali, ok. O agronegócio ali em Mogi Guaçu é fortalecido, mas não gera tanto emprego, porque a gente sabe que Que a galera não quer mais pro campo. e o que tem de produção é muito maquinarizado, instrumentalizado, né? Então tem isso Uhum. também, né? Então você acaba. Então o que que eu sempre falo em reuniões, falei em 2018, quando fui candidato a deputado, e depois acabei não falando em 2020, fui candidato a prefeito na cidade. Nas reuniões virtuais em 2020, estava no meio da pandemia, a gente acabou não fazendo muita coisa presencial. O que que eu falava muito nessas reuniões virtuais? Mogi Guaçu não soube vender o potencial que ela tem. Sim. Né? E a gente vai, agora depois, né, reunido com outros políticos da região mesmo, ali, mesmo que não são da nossa linha de pensamento, mas que trabalham pela melhoria ali da Baixa Mogiana, a gente sempre escuta isso. A gente não aproveita como eu disse, é uma área de logística muito fácil. Você está ali na saída da 340, SP-340, você está próximo do aeroporto de Viracopos, você está próximo do sul de Minas. E Mogi Guaçu não soube desenvolver essa questão. E Uhum. mesmo mesmo como eu disse, com um núcleo educacional que seria interessante ali de você desenvolver, né? Você tem uma faculdade municipal, com investimento municipal, você tem um curso de medicina que começou agora há pouco tempo, você tem um primeiro curso de engenharia ambiental do Brasil, foi feito em Mogi Guaçu, na Uhum. Faculdade Franco Montoro. Então, São são características, né? características importantes que o político de Mogi Guaçu parece que esquece. Por questão de picuinha também entre grupos políticos que dominaram a cidade durante muito tempo, Uhum. a gente acabou esquecendo do potencial do cidadão guaçuano. Falando no cidadão, né, e não tão menos importante, Aham. né, a gente está chegando aqui para a nossa reta final aqui, professor, sobre a questão, né, eu queria que você fizesse um resumo rápido aí sobre a questão da valorização, né, do servidor público, né, Uhum. que é esse ator, né, que tem a função de entregar a política pública que é pensado pela gestão, Nossa, né, perfeito. enfim, eu queria que você fizesse uma passagem aí, né, sobre Uhum. essa questão da valorização do funcionalismo público, Não, uma vez, né, que você também é professor, tá no estado, sabe como que, sim, né, como é que funciona. exato. Nossa, muito bom. Eles são os olhos da administração pública, né? É o espelho da administração pública. Você tratar, você tratar com dignidade o seu funcionário público, você incentiva, melhora o serviço à população e você cria um ambiente um círculo virtuoso de melhorias, né? Você tem Uhum, um profissional valorizado, um serviço público de qualidade e um cidadão bem atendido. Mogi Guaçu teve um problema no último ano. Ah, o, voltando, vai voltar de novo na questão do emprego. Por conta de que nós falamos no tópico anterior, ah, a prefeitura de Mogi Guaçu é o maior empregador da região, entre Campinas. Campinas, para quem está nos escutando e não conhece, é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. E Ribeirão Preto, você pegando essa ala norte aqui indo para o norte do estado, entre Campinas e Ribeirão Preto, a maior empregadora de todas essas cidades é a prefeitura de Mogi Guaçu. Não uhum. tem nenhuma empresa nessa região que tenha Sim. mais funcionários e não tem nenhuma outra prefeitura nessa linha que tenha o maior número de funcionários, porque é uma cidade E muito ainda, grande e ainda falta. e ainda falta. Não, muita gente fala, mas tem que gastar menos, nunca, não tem jeito.
São 4.200 funcionários. Como disse o Walter, às vezes ainda falta. E é uma cidade que tem um gasto com a folha de pagamento até que relativamente baixo naquela proporção que manda a legislação. Mas voltando na questão básica do servidor público. Eles perderam 8% de salário direto porque eles tinham uma gratificação por assiduidade. Funcionário que não faltava durante o mês tinha um 8% a mais de salário. Muito lá atrás, um vereador das antigas entrou no Ministério Público falando que esse benefício era ilegal, não sei o quê. E aí, tirou o benefício do... E foi, cara, e foi indo, 20 anos, mais de 20 anos que eles recebiam, e foi indo até chegar no STF, e aí, por conta, né, mesmo sindicato, né, batalhando, não teve como. Não teve como voltar isso e os servidores perderam esses 8%. E aí, qual que foi o problema? A prefeitura, durante esse tempo todo, não pensou em fazer uma contrapartida. Né? E aí o funcionário, de um dia para o outro, teve uma perda de 8% de salário. Simples assim. Legal. Cara, é um absurdo você não pensar você não pensar numa reposição. E aí, uma das lutas maiores seriam: você não pode prometer que vai aumentar o salário, porque não tem como fazer isso. Mas você tem que pensar alternativas. Para ajudar, para poder... Por exemplo, usar o Fundo de Alimentação do Trabalhador, você começar a ter o incentivo do Vale Alimentação. A gente tem lá no Mogi Guaçu, o servidor recebe a cesta básica, mas é uma cesta básica que tem contrapartida. Ele recebe, mas ele tem descontado uma parte na folha. Então, também isso daí seria uma coisa a se levar. Dá para se pensar num projeto que não onere a folha de pagamento e vá pela linha do Fundo de Alimentação do Trabalhador. Mas só que acontece, aí como eu falei nos tópicos anteriores, às vezes não é questão de faltar vontade política, às vezes falta profissionalismo, habilidade técnica para poder fazer isso acontecer. Exatamente. Professor, a gente está indo para o nosso final aqui. Cara, né? Tá tão bom. Esse espaço está aberto para você voltar aqui outras vezes. Valeu. E se você tivesse, né, você tem aí uma mensagem para mandar. Então todos vão ouvir essa mensagem lá em Mogi Guaçu, pela televisão, rádio, outdoor, né? Qual que seria essa mensagem que você mandaria para todos lá da sua cidade? Então vamos lá. Meus amigos e irmãos de Mogi Guaçu, irmãos e irmãs de Mogi Guaçu, o que eu gostaria de falar olhando nos olhos de vocês é o seguinte: vocês merecem o melhor. O povo mais simples, as pessoas que dependem do serviço público, têm que estar contemplados no orçamento. A cidade de Mogi Guaçu tem que olhar por vocês. Nós que estamos aqui assumindo essa luta, assumindo esse momento de mudar a cidade, melhorar a cidade para que os nossos irmãos guaçuanos mais novos que estão nascendo, que estão vindo aí, possam contemplar uma escola de qualidade, um hospital público que seja benéfico a vocês. Também que a juventude possa desfrutar de momentos de lazer, de esporte, que também falta em algum momento. Então tenham no Marcelo uma pessoa que vá lutar para vocês, lutar com vocês, lutar por vocês e principalmente lutar com vocês, junto com vocês, para que tudo isso seja conquistado e a gente saber que a política tem que ser feita para o bem-estar do ser humano. E o guaçuano tem que entender e pensar bem na hora das escolhas dos seus representantes, saber das pessoas que vão trabalhar por ele sempre. E estamos aqui para isso. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Foco, a verdade nua e crua, né? Agradecer aí a todos que estão nos acompanhando. E foi o professor Marcelo, direto de Mogi Guaçu. Muito obrigado, forte abraço. Valeu.